Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você é novo por aqui, olha, fica à vontade, viu? Esse vídeo ele faz parte de uma série chamada Que Princesa Você É, né? Onde a gente está abordando aqui o tema das princesas, né? De uma perspectiva totalmente diferente, para além da fantasia, né? Da imaginação, dos castelos, dos príncipes, uma história por trás, né? De cada princesa. E a princesa de hoje é a Bela. Se você quer descobrir um pouquinho da história por trás da Bela, continua assistindo esse vídeo. Antes de começar, eu quero me apresentar. Olá, meu nome é Sabrina Marli, sou psicóloga terapeuta especializada em relacionamentos, traumas e desenvolvimento pessoal. E é aqui que você vai encontrar ideias poderosas, dicas práticas e reflexões profundas para você transformar a sua vida. Vem comigo? Então vamos falar um pouquinho sobre a princesa Bela, ela que era uma jovem, né, uma mulher muito doce, bonita, né, mas muito curiosa e principalmente acreditava na bondade das pessoas, né? Ela se recusava a ver as partes ruins dos indivíduos, das pessoas e sempre acreditava que as pessoas tinham um lado positivo, um coração bom, né? Em alguns momentos, né, ela até acredita que possa trazer essa perspectiva, esse olhar que ela tem para os outros. Já se identificou aí? Será que você é essa princesa que sempre acredita no melhor das pessoas, não presta atenção nas intenções delas e sempre enxerga, né, algo positivo, sem levar em consideração o caráter, a personalidade? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, quando a gente fala sobre a Bela, a gente fala dessa pessoa que, independente da pessoa ser rude, da pessoa ser mal educada ou indiferente a ela demonstrava um comportamento diferente, né? Ela queria ser a pessoa boa, a pessoa que rebatia o mal com o bem, né? Então, apesar dos outros desconsiderarem ela sempre estava ali, né? Com um pouco de esperança, com um pouco de ingenuidade. Será que você parece um pouco com a Bela? É essa pessoa que às vezes ouve os maus tratos, as humilhações, ouve as pessoas te desconsiderando, e pode ser em relacionamento, pode ser em amizade, ou até mesmo no contexto familiar. Mas você tenta relevar, né? Ah, de repente essa pessoa não fez por mal, talvez ela nem tenha percebido. E aí você desconsidera o que o outro fez, né? E tenta ver algo positivo naquela situação. Ah, talvez ele nem quis dizer isso, talvez ela nem quis agir assim, né? E aí a gente vai deixando de reparar e de perceber as red flags, né? Isso dificulta muito, na relação. E isso traz alguns prejuízos para a relação, né, porque se você é aquela pessoa que sempre está considerando o lado positivo, você sempre está se esforçando muito mais do que o outro, né, e isso traz danos às suas relações. Porque chega num momento em que você não consegue impor as suas ideias, as suas opiniões, você não consegue impor limites ou exigir que o outro te respeite, porque você já deixou correr frouxo, né, as pessoas já estão te tratando, de qualquer maneira. E aí sempre desconsiderar o comportamento do outro acaba anulando você mesmo, né, anulando que você merece respeito, que você merece ser tratada bem, né, que você não merece ser humilhada. Então, olha um pouquinho para as suas atitudes, para o seu comportamento. Será que você não é essa princesa que acaba sendo boazinha demais, mas no final não tem reciprocidade? E aí, se a gente for falar um pouquinho sobre o contexto da história ali da Bela, né, ela vai morar com um monstro dentro de um castelo, na expectativa de que ela conseguisse trazer algo bom desse monstro, né? Acreditando que bastava um pouco de cuidado, de afeto, de carinho, que as pessoas se transformavam. E quantas vezes, talvez, você sendo essa princesa, você acaba agindo assim? Acaba acreditando que as suas boas ações, que o seu entusiasmo, que a sua positividade, a sua alegria, poderá, de certa forma, impactar os outros. E no final você não consegue, né, ter impacto nenhum, e você acaba saindo frustrada e desanimada, né? E é como se você não pudesse ser negativa, é como se o seu estilo de vida fosse essa positividade, mas traz muitos benefícios, né? Psicologicamente falando, a gente enxerga nessa pessoa que é um pouco ingênua, uma percepção de mundo muito mais livre, muito mais leve, né? Muito mais flexível, muito mais alegre, né? E essa positividade pode sim impactar alguns, mas de certa forma pode trazer alguns prejuízos, né, para quem a pratica, porque justamente abre precedente e te deixa vulnerável, né? Porque abre espaço para vulnerabilidade, para os abusos, né, para as pessoas se aproveitarem da sua bondade para tirar vantagens para si. Então, existe um limite da bondade, existe um limite para a ingenuidade. Eu exploro muito isso nos meus pacientes sobre quem eles vão confiar, porque a gente está vivendo uma situação onde, se a gente conta da nossa vida, a gente se expõe mais do que necessariamente a gente está se preservando, né? Porque a gente não sabe hoje em dia em quem a gente realmente pode confiar, né? E aí, às vezes, a gente desabafa, a gente conta uma coisa particular para um indivíduo, ao invés de procurar atendimento, ao invés de procurar ajuda terapêutica, a gente conta para outra pessoa, e aquilo, de certa forma, alivia a gente, né? Mas também a gente fica naquela ansiedade, aquela preocupação: será que essa pessoa vai contar o que eu contei para
outra pessoa? Será que essa pessoa ela vai me expor? E muitas das vezes a gente se torna o assunto e o entretenimento em algumas rodas de conversa, porque simplesmente a gente desabafou, a gente confiou na sinceridade, na honestidade, na amizade de alguém. Então, às vezes, é muito importante a gente ter sim essa positividade, mas a gente entender que precisa haver um equilíbrio. A gente tem que ter essa intuição, né? Essa vamos falar malandragem, né? De perceber se a pessoa é genuína com a gente ou não, porque senão a gente está se expondo a troco de nada, né? E se vulnerabilizando na frente de alguém que não está interessada em nos acolher, em realmente fazer parte da nossa história. E um outro ponto que a gente precisa ver é que às vezes a gente está tão entusiasmada em querer ajudar as pessoas, está tão motivada, como se a gente sentisse que nós nascemos para fazer o bem. Eu sou assim, eu não consigo mudar. Mas a gente não leva em consideração que talvez as pessoas não queiram ser salvas. Né? A gente não para pensar, será que essa pessoa ela quer sair desse contexto de vida que ela está? Porque às vezes a gente insiste tanto, né, ao ponto de ser cansativo. Né? E aí a gente não enxerga, e vai ficar quanto tempo esperando até que você perceba que realmente o outro não quer ser salvo por você e que o outro, né, tá seguindo o seu próprio caminho, tá fazendo o que ele faz porque ele quer, né? Porque eu sempre falo isso. Quando a gente está tentando salvar uma criança, um adolescente, até vai, né? Porque são vulneráveis. Aí você vem se relacionar com um adulto e você quer salvá-lo da irresponsabilidade dele como um adulto. Né? Ah, não, eu vou ajudar ele vai arrumar um emprego, ele vai. Quem te elegeu tutor desse adulto, sabe? Aí vai perder a sua vida cuidando de uma pessoa que no final não vai ser, não vai retribuir, não vai ser recíproco com você, não vai te dá uma estrelinha, né, ou de boa ação, né, ou vai considerar as suas ações. Quantas vezes relatos de mulheres que falando, poxa, eu fiz tudo por ele, eu paguei a faculdade para ele, eu paguei isso para ele, até quando você vai se nomear tutora, né, e salvadora de homem adulto, de gente adulta? Sabe, cada um tem que percorrer seu próprio caminho. Se tudo for fácil demais para o outro, ele não vai desenvolver a sua própria resiliência e autonomia. A vida não é para ser fácil, gente. Desde os primórdios lá da pré-história, a gente sabe que a vida não é para ser fácil. Porque desde lá da pré-história, a gente está se matando para sobreviver. A gente está trabalhando todos os dias para sobreviver. E por mais que a gente tenha algumas facilidades hoje em dia, ainda assim tem que ter algum sacrifício. A pessoa quer ficar lá, não, vai cair do céu. Uma faculdade vai cair do céu. A gente não quer se esforçar. E aí você se esforça pelo outro, você só está servindo de muleta para ele. Então, para de querer salvar as pessoas. Exija que essas pessoas te respeitem, exigem que essas pessoas elas tratem você com dignidade. Ah, não, não foi assim, não foi bem assim, de repente ela não quis dizer isso. Não, ela disse o que ela quis dizer. Seja honesta com você. Essa sua bondade, ser boazinha para quem não merece, é perda de tempo, é desperdício. Vai ser boazinha para quem realmente vai saber valorizar o seu empenho, a sua atenção, a sua generosidade, né, a sua abnegação. Porque não adianta a gente ser boazinha com quem não está querendo mudar. Porque tem gente que não quer ser salvo. Aquele monstro, né? É óbvio que é uma história, né? Ele resistiu o quanto ele pôde, né? Mas teve uma coisa lá meio fantasiosa, mas vamos trazer para a nossa realidade. Né? Quantas vezes a gente está correndo atrás de pessoas para a gente salvar, para isso aumentar a nossa estima sobre nós mesmos, sobre o nosso valor, sobre o quanto a gente é boa, sobre o quanto a gente pensa nos outros. E aí você pensa tanto nos outros que para de pensar em você mesmo. A próxima ideia que eu quero trabalhar é que nem toda fera vira príncipe. Né? Às vezes você vai se flagelar, as pessoas vão tirar o proveito que tem, né? Porque uma das problemáticas de você ser boazinha é essa vulnerabilidade dos outros abusarem de você, né? Abusarem da sua generosidade, abusarem da sua bondade, da sua ingenuidade. Né? Então, assim, nem toda fera vai virar príncipe. E a gente precisa olhar que muitos deles, às vezes, vão ser cruel e maldosos. Não vão valorizar o seu sacrifício. Não vão reconhecer, poxa, eu sei que você me ajudou até aqui, mas agora, pelo contrário, vão te apunhalar pelas costas, né? Com o intuito de, né? É como se estivesse te chutando, né? Mostrando para você, olha aí, ó, como eu te trato, né? Então, assim, às vezes ser boazinha não te gera nenhum prêmio Nobel. Então, às vezes ser boazinha só vai te trazer danos e prejuízos que necessariamente resultados. E quem te elegeu defensora e salvadora de todos? Você precisa escolher, quer ser salvadora? Vai escolher bem quem realmente quer, quem realmente está te pedindo. Às vezes as pessoas não. Ninguém te pediu, me tira desse lugar, mas tu tá lá querendo tirar a pessoa de um lugar que ela mesma tá lá e sabe. Ah, mas Sabrina, às vezes a pessoa quer. Se a pessoa quer sair, ela vai tomar a iniciativa de sair. Ela não vai, ela vai procurar ajuda. Ah, mas às vezes se ela não pedir ajuda, ela não quer ajuda. Porque primeiro, para a gente poder transformar a vida de alguém, ela primeiro precisa reconhecer. É igual você querer enfiar a goela abaixo uma transformação de vida para o indivíduo, mas ela não te pediu nada, né?
Quantas vezes a gente vai na rua, fala pro morador de rua: "Você quer sair daí?" Às vezes a pessoa não quer, às vezes a pessoa quer ali, quer estar ali mesmo. Quer fugir das responsabilidades, quer fugir do trabalho exaustivo de ter que sobreviver, de ter que trabalhar para sua sobrevivência. Então ela vive com o básico, com o mínimo, com o que dá para viver, e ela se contentou com isso. Não estou falando que todos têm essa visão, mas muitos deles sim. E aí eu não estou falando para você que talvez eles não queiram sair dali, até querem, às vezes até querem, mas eles pensam nas consequências ou vai saber, mas se a pessoa não chegou para você diretamente: "Poxa, eu estou afim de sair disso aqui. Será que você pode me dar uma ajuda? Será que você pode me ajudar?" Hoje em dia, gente, o que mais tem é filantropia. O que mais tem é igrejas, o que mais tem é gente querendo ajudar, né. Você vai numa barbearia: "Olha, eu preciso tomar um banho, preciso me lavar, será que você pode me ajudar? Olha, eu preciso de R$ 5." Só que a pessoa, hoje em dia tem até pedintes como profissão. Né, a pessoa fica ali pedindo, se ela ganhar R$ 50 por dia, faz as contas aí, né, ganha 10 de um, ganha 5 do outro, no final, se ela tem 50 ou R$ 100 de esmola, ela já ganhou o dia dela. Tem muito trabalhador que não faz isso. Então, olha como também às vezes a gente está considerando que é ruim e tudo mais, mas para a pessoa é o melhor dos mundos. Então, às vezes, a gente tem que parar com essa vontade de querer salvar os outros como se isso fosse nos validar como pessoas boas ou que a gente fosse ter pedrinhas, nas nossas coroas ou o universo fosse nos beneficiar, que às vezes a pessoa nem pediu ajuda, a gente está forçando ali. Não, você quer ajuda sim, eu vou te ajudar, né? E por querer ser boazinha demais, às vezes as pessoas podem até usurpar, as pessoas podem até se utilizar da nossa vulnerabilidade, generosidade e bondade para abusar da gente. Né? Então, será que você é essa pessoa que às vezes acaba permitindo que os outros interprete mal a sua generosidade, né? Interprete mal a sua bondade? Por fim, enxergar o melhor das pessoas é algo admirável. Né? Mas a gente tem que considerar que em alguns momentos a gente precisa sim ser mais criteriosos e olhar a intenção das pessoas também. Ser só boa demais, ser bondosa demais, acaba sendo um prejuízo para a gente, porque isso impede a gente de perceber as intenções das pessoas. Ou a gente está querendo evitar o conflito, né? De ser uma pessoa que reclama de tudo, né? E essa foi uma estratégia que a gente conseguiu de domar isso em nós. E aí, se a gente for pensar no porquê que a gente é boazinha demais, a gente tem que levar em consideração o nosso contexto, né? E aí é um processo terapêutico que você tem que entrar. Por que que eu sou assim? Por que que eu quero ser boazinha para os outros? Por que que eu não estou conseguindo observar e perceber nessa minha bondade exagerada, nessa minha positividade exagerada? Então, é um ponto para você se observar. Afinal de contas, a positividade em exagero ela é tóxica, né? Porque ela pode trazer prejuízos também. Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio para tudo na nossa vida, para a gente não acabar passando por cima dos nossos valores, dos nossos princípios e principalmente da gente, né? Para encerrar esse vídeo, a gente precisa encontrar o equilíbrio. É o equilíbrio que é a chave, né? A gente encontrar os momentos em que a gente pode ser bom, né? Porque isso faz parte da nossa personalidade, de quem somos, isso também nos valida como pessoa, nos traz nosso senso de pertencimento e identidade, mas principalmente saber com quem que a gente vai ser bondosos, generosos, né? Ingênuos. Então é isso. Se você é essa princesa que acredita em todo mundo cegamente, né? Que quer ver o mundo belo e positivo, sinto muito em te dizer, o mundo vai exigir que você tenha mais expertise, né? Tenha mais malícia nas coisas, porque às vezes as pessoas querem só usufruir do que você pode proporcionar. E é aquele caso, né? Ah, é sua amiga, mas é sua amiga porque você tem carro para levar ela para as festas. É sua amiga, mas é sua amiga porque você tem uma casa com piscina. É sua amiga, mas é sua amiga porque você paga as coisas para ela. Ou então o relacionamento, ele tá contigo porque você não reclama de nada, né? Não faz questão de nada, porque você não gosta de conflito, né? Tá contigo porque você é uma mulher bonita, uma mulher empoderada, mas parece que você tá namorando sozinha, né? A pessoa faz o que quer, te trata da maneira que quer e você não considera. Ou no caso familiares, né? Que às vezes preciso disso, você pode me dar? Preciso daquilo, você pode providenciar para mim? Aí acha que você ou é um banco ou é um centro de assistencialismo, né? Ou é uma ONG, né, de filantropia, né. Então é muito importante que você faça os outros respeitarem você, né, porque se você não vê esse respeito, isso também mutila você, isso também te machuca, pode te gerar frustração, decepção a longo prazo. Essa percepção de que: "Caraca, ninguém nunca me dá valor, ninguém nunca me", claro, você dá tudo para todo mundo, você é muito ingênua. Então assim, vamos parar um pouquinho de ser bela, de ser ingênua, vamos ser mais empoderada, mais consciente e
impor mais aquilo que a maneira como a gente quer ser tratada. É isso, vamos ficar por aqui hoje. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha com alguém, com alguma amiga. E lembre-se, se você quiser fazer parte dessa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, clique aqui embaixo, se inscreva no meu canal e ative as notificações para que o YouTube possa te recomendar novos vídeos meus para você assistir. É isso, um beijo, até o próximo vídeo.